A maioria das pessoas passa boa parte da vida tentando ser lembrada. Acreditam que, para deixar uma marca, precisam falar mais alto, estar sempre presentes, preencher cada espaço de silêncio com palavras e opiniões. É como se o valor de uma pessoa estivesse diretamente ligado ao quanto ela é vista, ouvida ou comentada. Mas os antigos estoicos enxergavam isso de uma forma muito diferente. Talvez mais sábia. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para uma razão simples: fomos feitos para ouvir mais e falar menos. Essa ideia, embora simples, carrega um poder transformador. Em um mundo onde todos parecem gritar para serem notados, aquele que escolhe o silêncio estratégico se destaca. O silêncio, quando usado com intenção, não é ausência de presença. Pelo contrário, é uma presença mais densa, mais consciente, mais profunda. Ser lembrado não tem a ver com a quantidade de palavras ditas, mas com o impacto que elas causam. Palavras ditas por dizer se perdem no vento. Mas uma fala pensada, medida, dita no momento certo, pode ecoar na memória de alguém por toda uma vida. O erro fatal, então, é confundir visibilidade com significado. Muitos tentam ser relevantes aumentando o volume, quando na verdade deveriam buscar aumentar a clareza e a essência do que expressam. A previsibilidade é outro veneno silencioso. Quando nos tornamos previsíveis, sempre disponíveis, sempre opinando, sempre querendo agradar, perdemos valor aos olhos dos outros. Nossas palavras deixam de ser novidade e viram ruído de fundo. Por isso, a sabedoria estoica propõe: fale menos, mas com mais peso. Apareça menos, mas com mais presença. Permita que sua ausência também fale por você. Com o tempo, o que permanece não é quem falou mais alto, mas quem soube calar no momento certo. Quem soube observar antes de agir. Quem fez do silêncio uma forma de respeito, não de submissão. E, principalmente, quem entendeu que ser lembrado não é o objetivo final da vida, mas sim uma consequência natural de uma vida vivida com intenção, integridade e consciência. A chave escondida que muda tudo. Muitas pessoas acreditam que, para serem inesquecíveis, precisam ser interessantes. Elas falam de suas conquistas, exibem suas qualidades, tentam provar seu valor o tempo todo. Porém, a chave verdadeira, aquela que os estoicos conheciam, mas poucos hoje percebem, não está em ser interessante, mas em fazer o outro se sentir interessante. É um pequeno deslocamento de foco que muda tudo. Enquanto você tenta brilhar sozinho, será apenas mais um competindo por atenção. Mas quando você faz alguém se sentir visto, ouvido e valorizado, você se torna a presença viva na memória dessa pessoa. Os estoicos compreendiam, de forma profunda, a natureza humana. Sabiam que o verdadeiro domínio social não vinha da exibição, mas da escuta, da observação atenta, da empatia silenciosa. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, buscava entender as dores, os medos e os sonhos das pessoas à sua volta. Ele não precisava dizer o quanto era grandioso. Sua grandeza era percebida na forma como fazia os outros se sentirem humanos. E é exatamente isso que muitos hoje esqueceram. Ser lembrado não é sobre ser o centro das atenções, mas sim sobre ser o ponto de apoio invisível que transforma momentos comuns em experiências memoráveis. Quando você pergunta com sinceridade, ouve com presença e leva alguém a refletir sobre si mesmo, você cria uma associação emocional profunda. A pessoa não se lembrará exatamente do que você disse, mas jamais esquecerá de como se sentiu ao seu lado. Essa é a chave escondida: causar impacto, não através do ego, mas da presença. E a presença, essa qualidade rara, nasce do interesse genuíno, da atenção não fragmentada, do desejo sincero de compreender o outro, não para ganhar algo em troca, mas simplesmente porque você escolheu estar ali, inteiro. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário falar bonito ou ter respostas prontas. Basta cultivar o hábito de estar, porque quem está de verdade, sem distrações, sem máscaras, deixa marcas que o tempo não apaga.
2. O princípio estoico que corta esse problema pela raiz. Epicteto nos ensinou algo que parece simples, mas que carrega uma força silenciosa capaz de transformar completamente a forma como somos percebidos pelos outros. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Essa frase, se refletida com profundidade, nos mostra que o modo como os outros nos enxergam não está apenas no que fazemos, mas principalmente na imagem que conseguimos despertar em suas mentes. O verdadeiro impacto não está nos fatos, mas na percepção. E essa percepção é construída, pouco a pouco, por aquilo que transmitimos com nossas atitudes, nossa coerência e nossa maneira de estar no mundo. A maioria das pessoas tenta mudar a opinião dos outros com palavras. Tentam se explicar, se justificar, se promover. Mas os estoicos sabiam que nada disso funciona se suas ações não sustentarem o que você diz. Quando há descompasso entre o que se fala e o que se vive, a percepção se torna fraca, inconsistente, e logo desaparece. A presença verdadeira, aquela que permanece na lembrança, nasce da congruência silenciosa, de viver aquilo que se acredita, mesmo quando ninguém está olhando, de ser firme, mesmo sem dizer nada. Ser memorável não exige esforço performático, exige verdade, e verdade não se impõe, ela se revela nos detalhes, na forma como você reage ao desconforto, na maneira como trata quem nada pode lhe oferecer, no modo como lida com os próprios erros. São essas pequenas expressões do caráter que formam, lentamente, a percepção única que os outros terão de você. Uma percepção que não pode ser forçada, nem comprada. Ela se constrói na calma dos dias comuns. Por isso, se você deseja ser lembrado, não tente manipular a imagem que os outros têm de você. Foque em quem você está se tornando. Porque é impossível controlar o olhar alheio, mas é plenamente possível cultivar um caráter que resista ao tempo. Os estoicos não buscavam admiração. Eles buscavam coerência. E, ironicamente, por viverem com retidão e humildade, foram lembrados por séculos. Não pelo barulho que fizeram, mas pela paz que deixaram. 3. A raiz invisível que causa esse comportamento. Há um impulso silencioso, quase invisível, que move tantas pessoas a quererem ser notadas, lembradas, admiradas. Não é apenas vaidade ou insegurança, é algo mais profundo. O desejo humano de ser significativo. O problema não está nesse desejo em si, mas na forma como tentamos satisfazê-lo. Ao longo da vida, muitos acreditam que a chave para permanecer na mente dos outros está em se expor constantemente, em revelar tudo de si logo no início, em deixar claro quem são e o que têm a oferecer. Mas ao fazer isso, acabam eliminando um dos elementos mais poderosos da presença duradoura, o mistério. O cérebro humano tem uma tendência natural a se fixar no que ainda não foi resolvido. Os psicólogos chamam isso de efeito Zeigarnik. A mente continua tentando completar aquilo que foi deixado em aberto. Quando você revela tudo de imediato, quando se torna previsível, a mente do outro entende que já não há mais nada a descobrir. E assim, sem perceber, você se torna parte do pano de fundo da vida do outro, e não um ponto de atenção. Os estoicos compreendiam, intuitivamente, esse funcionamento da natureza humana. Sabiam que há força na moderação, na escolha cuidadosa de quando falar, o que revelar e o que deixar em silêncio. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo, não para os outros. Suas reflexões não buscavam aplauso, mas entendimento. E talvez por isso, justamente por não dizer tudo a todos, sua voz ainda ecoa. Preservar um pouco de mistério não é jogar com os sentimentos alheios, é respeitar o ritmo das conexões. É permitir que a relação com o outro cresça com camadas, como um livro que não se entrega todo no primeiro capítulo. Deixar que a curiosidade se instale e oferecer ao outro o presente da descoberta contínua. Você não precisa ser uma vitrine aberta. Não precisa se revelar por completo para ser lembrado. Às vezes, o que torna alguém inesquecível é justamente aquilo que ainda não foi totalmente entendido. A ausência de respostas claras, quando sincera,
É o que mantém vivas as perguntas. E são essas perguntas que mantêm você presente na mente de quem importa. 4. Porque a mentalidade é crucial. Há um paradoxo silencioso que poucos percebem, mas que rege muitas das frustrações humanas. Quanto mais você tenta ser lembrado, menos memorável se torna. Esse desejo insistente de marcar presença, de conquistar a atenção dos outros a qualquer custo, frequentemente gera o efeito oposto. O que era para ser conexão se transforma em cobrança. O que era para ser proximidade vira sufocamento. Os estoicos entenderam isso muito antes da psicologia moderna. Eles sabiam que a raiz de muitos sofrimentos está, não no mundo em si, mas na forma como pensamos sobre ele. Por isso, a mentalidade, aquilo que carregamos dentro, é mais determinante do que qualquer esforço externo. Uma mente que busca desesperadamente validação está sempre em dívida. Vive esperando sinais, reações, confirmações. E quando esses sinais não vêm, porque nem sempre virão, instala-se a dúvida, o ressentimento, a angústia. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase, por si só, já revela o segredo. Aquilo que você cultiva internamente molda a forma como o mundo te afeta. E também molda a forma como o mundo te percebe. Pessoas que vivem para serem lembradas perdem o equilíbrio. Começam a medir cada gesto, cada palavra, cada silêncio, com base em como isso será recebido. Tornam-se, sem perceber, prisioneiras da imagem que tentam manter. Mas aquelas que vivem com autenticidade e propósito não precisam provar nada. Elas não estão preocupadas em parecer algo, estão ocupadas em ser. E essa diferença é sentida. A paz que vem de uma mente livre é magnética. Não porque tenta chamar atenção, mas justamente porque não precisa dela. O estoicismo nos convida a soltar o controle da reação alheia e focar naquilo que realmente importa: o nosso próprio desenvolvimento. Ser alguém de presença marcante não é uma questão de carisma, e sim de consistência. Não é sobre causar impacto imediato, mas sobre construir, dia após dia, um modo de viver que inspire confiança e respeito. A mente tranquila, que não se agita por aprovação, transmite força. E a força silenciosa é aquela que mais ecoa. Mudar a mentalidade não significa deixar de se importar com os outros, mas sim deixar de depender deles para saber quem você é. E quando isso acontece, quando você vive com clareza de propósito e serenidade de espírito, as pessoas não apenas se lembram de você. Elas sentem sua ausência, valorizam sua presença, muitas vezes, se transformam por causa dela. 5. O erro comum que destrói qualquer conexão. Em algum ponto da vida, muitos de nós aprendemos, ou acreditamos ter aprendido, que agradar é o caminho mais curto para ser aceito. Tornamo-nos disponíveis demais, acessíveis demais, sorridentes em excesso, sempre tentando dizer o que o outro quer ouvir, mesmo que isso vá contra o que sentimos ou acreditamos. No início, essa postura pode parecer gentil, até virtuosa, mas com o tempo, ela esvazia. Porque ninguém se conecta de verdade com uma imagem construída apenas para evitar conflitos. E os estoicos já sabiam disso. Quem busca a aprovação constante inevitavelmente se coloca numa posição inferior. Epicteto dizia que, se queremos ser invencíveis, não devemos depender de nada que esteja fora do nosso controle. Isso inclui, de forma clara, a opinião dos outros. Quando você molda cada parte de si para caber nas expectativas alheias, perde o traço mais valioso que pode oferecer: sua autenticidade. E o preço disso é alto. Você pode ser bem visto, pode até ser querido por muitos, mas não será lembrado com profundidade. Porque o que nos marca, o que fica impresso na memória, não são os que agradam a todos, mas os que tiveram coragem de ser quem são. A tentativa de agradar a qualquer custo é, na verdade, um medo disfarçado. Medo de rejeição, de solidão, de não ser suficiente. Mas ao ceder a esse medo, você se apaga. Você se torna invisível justamente ao tentar ser amado. Os estoicos nos lembram que integridade é mais poderosa que popularidade.
Que ser respeitado por ser firme vale mais do que ser aceito por ser flexível demais. Se você sente que precisa se moldar o tempo todo para manter conexões, talvez seja hora de se perguntar: quem sou eu, quando não estou tentando ser o que esperam de mim? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque as conexões mais duradouras não nascem da tentativa de ser perfeito, mas da coragem de ser inteiro, imperfeito, mas verdadeiro. 6. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Há uma pergunta que poucos têm coragem de se fazer, mas que pode revelar muito sobre a forma como vivemos. Se você desaparecesse hoje da vida de alguém, essa pessoa sentiria sua ausência? A resposta, por mais desconfortável que seja, é um espelho honesto do impacto real que causamos nas conexões que cultivamos. Os estoicos ensinavam que a vida não se mede pela quantidade de interações, mas pela profundidade delas. E é essa profundidade que constrói memórias duradouras. Em um mundo cheio de ruídos e contatos superficiais, é fácil confundir presença constante com significado. Mas estar presente fisicamente ou manter uma conversa frequente não significa, necessariamente, ter deixado uma marca emocional. Muitas vezes, passamos anos ao lado de alguém sem, de fato, tocá-lo. O verdadeiro teste não está em quanto tempo você passou com alguém, mas no que você representou enquanto esteve ali. A ausência só é sentida quando houve presença verdadeira, quando houve escuta genuína, quando houve entrega emocional, quando houve verdade. E essa presença não se impõe, ela se constrói, dia após dia, com pequenos gestos de atenção, com palavras que acolhem, com silêncios que respeitam. A maioria das pessoas se lembra não do que foi dito, mas do que foi sentido. E sentimentos, ao contrário das palavras, não desaparecem com facilidade. Por isso, mais do que buscar ser lembrado, o caminho estoico é perguntar-se: como estou tocando a vida dos que me cercam? Estou deixando rastros de autenticidade, de coragem, de serenidade? Ou estou apenas preenchendo espaços com a minha presença física, sem realmente estar? O mundo não precisa de mais pessoas barulhentas, mas de presenças que façam diferença mesmo em silêncio. Se a resposta à pergunta inicial for não, se ninguém notaria sua ausência, não se culpe. Veja isso como um convite à mudança. Ainda há tempo para construir relações com mais verdade, para viver com mais intenção, para deixar memórias que sobrevivam ao tempo. Afinal, o que faz alguém inesquecível não é o quanto ela apareceu, mas o quanto ela significou. 7. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar. É comum, diante de dúvidas sobre como agir, buscarmos conselhos, métodos, estratégias. Mas e se, por um instante, pudéssemos olhar para trás e perguntar: o que Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto fariam no meu lugar? Como esses homens, que enfrentaram guerras, exílios, perdas e poder, lidariam com o desejo de serem lembrados? A resposta talvez surpreenda. Eles não tentariam ser lembrados. Tentariam apenas ser inteiros. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos últimos grandes filósofos estoicos, não escreveu seus pensamentos para publicar, muito menos para impressionar. Ele escrevia para si, em silêncio, como um exercício diário de autoconsciência. E é justamente esse diário, íntimo, honesto, sem pretensões, que atravessou os séculos e ainda hoje nos inspira. A presença dele não ficou marcada por discursos grandiosos, mas por reflexões silenciosas. Sua lembrança permanece porque sua verdade foi vivida, não encenada. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre, ensinava que a grandeza de um ser humano não está naquilo que ele possui ou demonstra, mas naquilo que ele controla. Suas reações, suas intenções, seus pensamentos. Ele não buscava plateias, buscava a paz. E, paradoxalmente, por não buscar ser ouvido, suas palavras chegaram até nós com mais força do que muitos que gritaram para multidões. Se esses homens estivessem em seu lugar hoje, não gastariam energia tentando impressionar, nem se esforçariam para manter aparências. Eles estariam preocupados com algo muito mais essencial:
viver de acordo com seus princípios, manter a mente clara, cultivar a alma. Seriam, em essência, fiéis a si mesmos, mesmo que isso os tornasse incompreendidos ou esquecidos por um tempo. E é isso que nos cabe também. Viver com coerência, não para ser lembrado, mas porque viver com verdade é a única forma de ter paz. A memória que deixamos nos outros é consequência, não objetivo. E quando fazemos da nossa conduta um reflexo de quem realmente somos, e não de quem os outros esperam que sejamos, tornamo-nos, naturalmente, inesquecíveis. Não pela força do nosso nome, mas pela profundidade do nosso exemplo. 8. A solução inesperada que pode transformar sua vida. Às vezes, o que marca uma vida não é o que se faz em voz alta, mas o que se oferece em silêncio. Em um mundo acostumado com trocas, com interesses, com recompensas imediatas, há um gesto que ainda carrega um poder quase esquecido: a generosidade inesperada. Os estoicos acreditavam profundamente na virtude do serviço, não como um dever imposto, mas como uma expressão natural de uma alma madura. Para eles, servir era uma forma de alinhar-se com a natureza, de contribuir para a harmonia da vida, sem esperar reconhecimento. E é justamente nesse desapego que reside a força mais duradoura da presença humana. Quando você faz algo por alguém sem esperar retorno, sem alarde, sem buscar prestígio, algo raro acontece. Você se torna uma lembrança viva. A mente humana é sensível à surpresa positiva, aquilo que não se esperava, mas que tocou profundamente. Um gesto de ajuda silenciosa, um cuidado discreto, um olhar atento na hora certa. Essas são as memórias que permanecem, não porque foram grandiosas, mas porque foram verdadeiras. A utilidade despretensiosa cria um elo emocional que palavras não conseguem construir. As pessoas não esquecem quem as acolheu sem pedir nada, quem as enxergou quando se sentiam invisíveis, quem estendeu a mão quando o mundo parecia virar as costas. E quanto mais inesperado for esse gesto, mais forte será a âncora emocional que se cria. Não é mágica, nem técnica, é humanidade em sua forma mais pura. Os estoicos nos lembram que não controlamos a resposta dos outros, mas controlamos nossas ações. E é nisso que devemos nos concentrar. Você pode não ser lembrado por discursos eloquentes ou feitos extraordinários, mas será lembrado. Mais importante, será sentido por aquilo que fez em silêncio, nos bastidores da vida. Se existe uma solução para se tornar verdadeiramente inesquecível, ela está na capacidade de tocar o outro sem a intenção de ser notado. Porque aquilo que é feito com o coração, e não com o ego, não apenas transforma quem recebe, transforma também quem oferece. E essa transformação, silenciosa e poderosa, é a verdadeira marca que deixamos no mundo. 9. Como pequenos detalhes revelam grandes verdades. Nem sempre são os grandes gestos que permanecem na memória. Muitas vezes, o que se fixa no coração e na lembrança de alguém é um detalhe quase imperceptível. Uma frase dita no momento certo, um olhar silencioso que ofereceu compreensão, um hábito repetido com carinho ao longo do tempo. Os estoicos sabiam que a grandeza não está no tamanho da ação, mas na verdade contida nela. E é nos detalhes que essa verdade se revela com mais clareza. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia suas reflexões em um diário pessoal, sem a intenção de publicar ou ensinar. Ele escrevia para manter sua mente firme, para não se perder nos excessos do poder ou nas distrações do mundo. Esse hábito simples, quase íntimo, tornou-se um dos legados filosóficos mais preciosos da humanidade. Não porque ele quisesse ser lembrado, mas porque viveu de forma autêntica. O detalhe de escrever todos os dias, com honestidade, fez dele uma referência eterna. Na vida cotidiana, são também os pequenos traços que constroem a imagem que os outros guardam de nós. Um perfume que você sempre usa, a maneira calma como você fala, um gesto recorrente de gentileza, ou mesmo uma palavra que você repete com afeto. Tudo isso cria uma espécie de assinatura invisível. E essa assinatura, quando é coerente com quem você é, se transforma em memória afetiva. Algo que as pessoas reconhecem mesmo na sua ausência.
É comum subestimarmos o poder dos detalhes. Achamos que é preciso fazer algo extraordinário para ser lembrado. Mas o extraordinário, para quem vive atento, mora nas coisas mais simples. A maneira como você se senta à mesa, como escuta uma história, como agradece, como se despede, tudo comunica, tudo constrói um rastro. Os estoicos nos ensinam a viver com presença. E viver com presença significa prestar atenção aos pequenos atos. Porque são eles que revelam, dia após dia, quem realmente somos. E quando alguém percebe, nos detalhes, a consistência do nosso caráter, a delicadeza do nosso modo de existir, não há como esquecer. O que é sutil, quando é verdadeiro, permanece. E o que permanece, transforma. 10. O paradoxo que poucos percebem sobre esse assunto. Existe um paradoxo silencioso que percorre quase todas as tentativas humanas de ser lembrado. Quanto mais você tenta forçar a lembrança, menos presente você se torna na mente do outro. A insistência, mesmo que disfarçada de boa intenção, carrega consigo um peso. E esse peso, com o tempo, cansa. Os estoicos compreendiam que a influência real nasce da leveza, não da pressão. A mente humana rejeita o que parece excessivo, o que invade sem ser convidado, o que exige atenção ao invés de inspirá-la. A verdadeira lembrança, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor muda, é fruto de uma presença tranquila, de uma pessoa que não pede para ser notada, mas que, ao estar inteira em cada gesto, torna-se impossível de ignorar. Essa é a arte da indiferença calculada, que os estoicos chamavam de ataraxia. Um estado de serenidade interior, de liberdade em relação às expectativas e opiniões externas. Não se trata de frieza, mas de equilíbrio, de não depender da lembrança alheia para validar a própria existência. Quando você vive tentando impressionar, acaba aprisionado em um ciclo de necessidade, precisa sempre fazer mais, falar mais, provar mais. E quanto mais você se esforça nesse caminho, mais perde sua essência. O outro começa a ver esforço demais, presença de menos. A conexão se torna artificial. Mas quando você cultiva o seu valor de forma silenciosa, quando vive com firmeza e integridade sem fazer disso um espetáculo, o impacto é mais profundo e duradouro. As pessoas não lembram do que é barulhento, mas do que é verdadeiro. E o verdadeiro, quase sempre, se revela na calma. Um gesto sem pretensão, uma frase dita sem intenção de impressionar, um silêncio que acolhe, tudo isso marca. Porque vem de um lugar autêntico, de alguém que não está tentando ser nada além do que é. O paradoxo é esse. Você se torna inesquecível no exato momento em que para de tentar ser lembrado. Porque nesse momento, você deixa de ser um personagem em busca de aprovação e passa a ser uma presença real. E o que é real, mesmo em silêncio, nunca se apaga da memória de quem foi tocado por ela. 11. O que a história dos grandes estoicos ensina sobre isso? Marco Aurélio jamais buscou ser lembrado. Ele não escreveu suas meditações com o intuito de se tornar um autor lido por gerações. Seus pensamentos foram colocados no papel como uma forma de manter-se fiel a si mesmo em meio às pressões do poder, da guerra e das perdas. E, no entanto, séculos depois, ele é lembrado não como um imperador apenas, mas como um exemplo de sabedoria, de equilíbrio, de humanidade. Isso nos ensina algo profundo. Não é o desejo de ser lembrado que nos torna eternos na memória dos outros, é a forma como vivemos quando ninguém está olhando. Os grandes estoicos não viveram em função da fama, mas da coerência. Sêneca escrevia sobre a brevidade da vida, sobre o valor do tempo, sobre a necessidade de viver de acordo com a razão. Epicteto, mesmo tendo nascido escravo, tornou-se mestre de homens livres com suas palavras firmes e sua postura inabalável. Nenhum deles buscou aplausos. Buscaram, antes de tudo, dominar a si mesmos. E foi esse domínio interno, essa integridade silenciosa, que fez com que suas ideias atravessassem os séculos e ainda hoje iluminem aqueles que buscam viver com mais sentido. A lição que fica é clara. Não é o reconhecimento público que define a grandeza de uma vida,
mas a fidelidade aos próprios princípios. Viver com retidão, com propósito e com calma, mesmo que em silêncio, mesmo que sem plateia, é o que cria raízes na história. Os estoicos nos mostram que o legado mais poderoso é aquele que não foi planejado como legado, mas que surgiu naturalmente da maneira de ser. Aquilo que é verdadeiro permanece, mesmo sem esforço para ser lembrado. Portanto, se há algo que podemos aprender com esses filósofos, é que o impacto não vem da tentativa, mas da consistência. Você não precisa buscar lugares de destaque para deixar uma marca. Precisa apenas viver com clareza, com consciência e com coragem. Porque quem vive assim não precisa ser lembrado por todos, basta ser lembrado por aqueles que foram tocados de verdade. E isso, por si só, já é uma forma de eternidade. 12. A armadilha mental que te mantém preso. Existe uma armadilha sutil que prende muitas pessoas durante toda a vida. A crença de que, para serem queridas, precisam ser sempre agradáveis, evitar conflitos, sorrir mesmo quando há desconforto. Essa ideia, muitas vezes aprendida ainda na infância, vai se enraizando e moldando nossos relacionamentos, nossas escolhas, sobretudo, a maneira como nos apresentamos ao mundo. O problema é que, ao tentar ser constantemente agradáveis, acabamos sufocando aquilo que é mais valioso em nós, a autenticidade. E os estoicos, com sua clareza sobre a natureza humana, sabiam que viver tentando agradar a todos é viver em constante prisão. Epicteto dizia: se você deseja progredir, prepare-se para ser ridicularizado, desprezado e até odiado. Essa afirmação pode parecer dura, mas carrega uma verdade libertadora. Crescer, ser inteiro, ter voz e presença no mundo, inevitavelmente causará incômodo em alguns. Não porque você seja agressivo ou desrespeitoso, mas porque simplesmente escolheu não mais viver sob o jugo da expectativa alheia. E essa escolha, embora simples na teoria, exige coragem, a coragem de se posicionar, de discordar, de dizer não quando todos esperam um sim. A busca por ser lembrado através da aceitação constante é frágil. Constrói uma imagem rasa, que agrada no momento, mas se dissolve com o tempo. Pessoas verdadeiramente inesquecíveis são aquelas que ousaram ser diferentes, que disseram o que precisavam dizer mesmo quando não era conveniente, que mantiveram sua integridade mesmo sob o risco de desaprovação. Elas não se preocuparam em parecer boas, mas em ser fiéis a si mesmas. E é exatamente isso que as torna memoráveis. Ser autêntico não significa ser rude. Significa ser verdadeiro. Significa viver com alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se faz. E esse alinhamento, mesmo que desconforte alguns, atrai o respeito de muitos. No fim, é preferível ser lembrado por sua coragem do que esquecido por sua conveniência. Porque o mundo já tem sorrisos demais sem alma. O que falta, e o que permanece, é a presença daqueles que se permitem ser inteiros. 13. O segredo para manter a atenção de alguém. A atenção é um recurso raro. Mais do que nunca, vivemos em um mundo saturado de estímulos, vozes, imagens e distrações. Manter-se presente na mente de alguém, de forma autêntica e duradoura, tornou-se uma arte sutil. Ao mesmo tempo, profundamente necessária. Os estoicos entendiam que a presença verdadeira não se conquista com esforço teatral, mas com crescimento real. Quando você se torna alguém que inspira, que surpreende positivamente, que está sempre evoluindo, as pessoas, naturalmente, mantêm você em seus pensamentos. Não por obrigação, mas por associação. Sua imagem passa a estar conectada com aprendizado, reflexão e elevação. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, dedicava tempo diário para escrever, pensar, questionar-se. Ele não apenas reagia à vida, ele a cultivava internamente. E, por isso, sua presença era mais do que autoridade política, era um farol silencioso de sabedoria. Quando você se compromete com o próprio crescimento, com o aprendizado constante, com a descoberta de novas perspectivas, você passa a oferecer algo raro, novidade com profundidade.
E essa combinação é irresistível. As pessoas não se viciam apenas em quem as diverte. Elas se conectam de maneira profunda com quem as faz crescer. Tornar-se alguém que provoca reflexão, que compartilha ideias que expandem, que muda com consciência. Isso é mais impactante do que qualquer performance. A mente humana se alimenta daquilo que a tira da repetição. E se, ao pensar em você, alguém sente que há sempre algo novo a descobrir, ela continuará voltando, mesmo sem perceber. Mas isso não é algo que se finge. Não se trata de acumular conteúdos ou repetir frases de efeito. É sobre viver de forma curiosa, aberta, com disposição para melhorar. Quando você vive nesse estado de presença criativa, o que você compartilha ganha valor, porque vem de um lugar real. E é esse valor silencioso, consistente e sem pressa, que sustenta conexões verdadeiras. Portanto, se deseja ser lembrado, não tente impressionar, transforme-se. Porque aqueles que estão em constante construção tornam-se referências. E referências não desaparecem. Elas permanecem como pontos de luz na memória de quem um dia foi tocado por elas. 14. O que você pode aprender com esse erro clássico? Falar sobre si mesmo é algo natural. Queremos ser compreendidos, valorizados, reconhecidos. Mas há uma linha tênue entre compartilhar e monopolizar, entre expressar-se e ofuscar. Um dos erros mais comuns, e mais sutis, é falar demais sobre si, achando que isso cria conexão, quando, na verdade, pode afastar. Os estoicos entendiam que a verdadeira influência não vem do volume da fala, mas da qualidade da escuta. Epicteto dizia: a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para que ouvíssemos mais e falássemos menos. Essa sabedoria simples nos convida a reconsiderar como nos colocamos diante do outro. O ego, quando toma conta da conversa, transforma o diálogo em monólogo. E o monólogo cansa. A mente do outro começa a se desligar, não por falta de interesse, mas por saturação. As pessoas desejam ser vistas, desejam espaço para se expressar, desejam sentir que importam. E isso só é possível quando aprendemos a silenciar nossa necessidade de sermos ouvidos e abrimos espaço para ouvir de verdade. Ouvir é mais do que captar palavras. É acolher o que está sendo dito, perceber o que não foi dito, demonstrar curiosidade genuína. Quando você faz perguntas sinceras, escuta sem pressa e valida os sentimentos do outro, você cria um vínculo raro. Um vínculo que não depende de convencimento, mas de presença. E essa presença é memorável, porque poucos têm a paciência e a humildade de escutar com o coração. É irônico, mas verdadeiro. Ao focar menos em si e mais no outro, você se torna muito mais inesquecível. Não porque tentou impressionar, mas porque ofereceu algo escasso, atenção plena. No fim, as pessoas não lembrarão da sua lista de feitos, mas da sensação de serem compreendidas ao seu lado. E essa sensação é ouro. É ela que transforma um encontro casual em lembrança afetiva, uma conversa simples em marco emocional. Portanto, a lição estoica é clara: fale menos, ouça mais. Porque o silêncio atento é, muitas vezes, mais eloquente do que 1000 palavras. E é nesse silêncio generoso que nasce o tipo de conexão que nem o tempo consegue apagar. 15. Uma verdade dura mas libertadora. Nem todas as pessoas vão lembrar de você. E tudo bem. Essa é, talvez, uma das verdades mais difíceis de aceitar, especialmente em um mundo que valoriza visibilidade, reconhecimento e impacto constante. Mas também é uma das verdades mais libertadoras. Os estoicos nos ensinaram que o apego à opinião dos outros é uma forma de escravidão. Quando nossa autoestima depende da lembrança alheia, vivemos acorrentados a expectativas que não controlamos, moldando quem somos para agradar ou permanecer na mente de alguém. E nessa busca, nos perdemos. Marco Aurélio escreveu: a opinião dos outros não é problema seu. Essa afirmação, embora simples, carrega um convite profundo à liberdade interior. Você pode viver uma vida íntegra, generosa, significativa, e mesmo assim, ser esquecido por alguns.
Pode oferecer o melhor de si e não ser reconhecido. Pode amar profundamente e não ser lembrado com a mesma intensidade. E isso não invalida quem você é. Isso apenas revela a natureza impermanente das relações humanas. Os vínculos, por mais fortes que pareçam, estão sujeitos ao tempo, à mudança, ao esquecimento. E não devemos lutar contra isso, mas sim encontrar paz dentro disso. Viver tentando garantir um lugar fixo na memória de alguém é um esforço exaustivo, muitas vezes ingrato. Mas viver com autenticidade, com presença e com propósito é uma forma de deixar marcas onde realmente importa, em sua própria consciência. Quando você vive em coerência com seus valores, mesmo que o mundo não perceba, há uma paz que nasce, uma certeza silenciosa de que você está onde deve estar, sendo quem precisa ser. Ser esquecido não é o fim. É parte do ciclo natural da vida. E, paradoxalmente, é quando você deixa de tentar ser lembrado que começa a viver com mais leveza. A lembrança que realmente importa não é aquela que você exige dos outros, mas aquela que você cultiva dentro de si. A lembrança de ter sido verdadeiro, justo, atento, humano. Essa memória, que não depende de aplausos nem de reconhecimento externo, é a que carrega maior valor. Se alguém não vê valor em você, não insista. Não mendigue atenção. Siga em frente com serenidade. Porque a alma que vive em paz consigo mesma não precisa ser lembrada por todos. Apenas precisa estar em paz com o próprio caminho. Antes de tentar ser lembrado por alguém, pergunte-se com honestidade: essa pessoa se sentiria inspirada ou apenas entretida ao pensar em mim? A resposta a essa pergunta revela mais do que você imagina. Porque entre inspirar e entreter há um abismo. E é nesse espaço que se constrói a verdadeira presença. O entretenimento passa. A inspiração permanece. O riso se apaga com o tempo. Mas a lembrança de alguém que tocou nossa essência continua viva mesmo em silêncio. Os estoicos não viviam para causar impacto imediato. Viviam para construir caráter, momento a momento. Não buscavam plateias, mas coerência. E essa coerência, cultivada em silêncio, transformou suas vidas em referência para séculos. Quando você escolhe viver com propósito, sem se preocupar em parecer interessante, mas em ser íntegro, você começa a gerar algo raro: respeito. E o respeito é a base de toda lembrança duradoura. As pessoas esquecem facilmente de quem quis agradar, mas dificilmente se esquecem de quem as inspirou a serem melhores. Inspirar alguém não exige palavras perfeitas ou feitos extraordinários. Muitas vezes, exige apenas estar presente com verdade. Ouvir sem julgamento. Agir com gentileza quando ninguém está vendo. Dizer a verdade mesmo quando ela não é confortável. Cuidar do que se diz, mas principalmente do que se faz. Porque são as ações, muito mais do que os discursos, que moldam a imagem que deixamos no mundo. A vida, no fim, não é sobre quantas pessoas lembram de você, mas sobre quantas foram tocadas pela sua existência de forma silenciosa e real. A obsessão por ser notado muitas vezes nos afasta do que realmente importa: viver uma vida digna, honesta, profunda. Quando você troca o desejo de ser lembrado pelo compromisso de ser verdadeiro, você começa a construir um legado que vai além da memória, um legado que transforma. Portanto, antes de agir, de se expor, de tentar marcar presença, volte à pergunta essencial: essa pessoa se sentiria inspirada ao pensar em mim? E mais importante ainda, eu me sentiria inspirado ao pensar na pessoa que estou me tornando? Porque no final, a lembrança que realmente importa não é a que deixamos nos outros, é a que deixamos em nós mesmos, quando olhamos para trás e percebemos que vivemos com coragem, com integridade e com alma.